Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Santos. Bruno Migliozzi. Agora quem dá bola é o Santos. E domingo, o jogo balada. 8h45 da noite, Vila Belmiro, Santos e Red Bull Bragantino. Mas o senhor não tem uma informação muito bacana pro torcedor santista, né, Bruno Migliozzi? Também é horário de balada, né, Soler? Sexta-feira à noite, o santista já vai sabendo que não terá à disposição um volante pro duelo de domingo. Thiago Maia. A gente vem falando há muito tempo dessa novela, que virou uma novela das chatas, né? Porque é um vai e volta danado. O Santos já fez o jogador vir a São Paulo em 2 oportunidades. Ele está em São Paulo esperando para que essa situação fosse resolvida e não foi. Porque naquela situação que eu trouxe, né? O Flamengo exigiu garantias financeiras do Santos de que o Santos conseguiria arcar com a dívida de 4,5 milhões de euros. O Santos não tinha essas garantias. E aí foi atrás de bancos, foi atrás de parceiros, foi atrás de antecipar receitas televisivas, até foi uma possibilidade discutida no Santos. Dá pra chegar no Neymar, Fonei. Consegue ajudar aí não, pô? Mostra o seu extrato bancário aí, Neymar, que a gente mostra que tem garantia. Me presta 2 contos aí, depois a gente vê o que faz. Podia ter sido isso, né? Mas não foi e o Santos percebeu que não conseguiria resolver isso a tempo de hoje, porque hoje fecha a janela, né? Hoje era o último dia para resolver essa situação. Então o Thiago Maia não vem por enquanto. A informação é essa, o acordo estava muito avançado, é a vontade do jogador. A tendência é que os clubes voltem a conversar, Inter, Flamengo, Santos, em abril, quando a gente tem uma janela de exceção, né? Antes do Campeonato Brasileiro, a gente tem essa abertura e o Santos tem essa como última possibilidade de trazer o Thiago Maia ainda nessa temporada. Então o santista não terá o volante Thiago Maia à disposição para o duelo de domingo. Existia essa expectativa, vai ficar só com as novidades de David Washington e Raul Heiser para esse jogo. E o que o técnico Pedro Caixinha terá à disposição para este jogo? Além dessas novidades que eu trouxe, David Washington e Raul Heiser, nenhum outro problema, porque o Gabriel Brazão volta de lesão, ele ficou de fora da última partida por uma lombalgia e já treinou normalmente como titular. O Neymar ontem passou ali por uma atividade reduzida por conta de exames de rotina no coração e tal, tudo certo com o Neymar, já treinou com normalidade hoje também, fica à disposição. E o William Bigode volta também a integrar o elenco, né, lesionado durante muito tempo, já vai entrando aos poucos no time do Santos, que tá totalmente à disposição. Mas entra pra sair, né? Não vai ter disputa com o David Washington, com o próprio Tiquinho Soares, nem em outra posição, que ele às vezes fez a do Santos a de meia, eu acho muito difícil com o Neymar, né? E o Scarpa tá desesperado, né? Porque ele volta pro Santos só pra dar tchau e vai pro América Mineiro, né? Scarpa? Não, o William Bigode. E aí ele pode ser vizinho do Scarpa. Exato, né? vai chegar então, mais perto. O Scarpa vai ficar maluco da vida de novo ter que dividir a cidade vai ficar mais fácil, com né? um cara que o Scarpa o acusa de golpe, né? Exatamente. E o Santos tem contrato com ele não só para esse ano, né? Pro próximo também. Então tem que resolver a situação porque o salário não é dos mais baixos e a saída para América Mineiro deve ser concretizada, assim como a saída do Rainer também, né? Vai sair do Santos, vai ser emprestado ao CRB de Alagoas, também um jogador que não vinha sendo utilizado pelo técnico Pedro Caixinha. Parabéns aos colegas que votaram no Rainer como melhor lateral esquerdo da última edição do Campeonato Paulista. Esquerdo. Né? Parabéns, hein? Foi lateral direito. Acompanharam bem o campeonato. Porque ele jogou, acho que 2 jogos improvisados no lado esquerdo, o restante todo na direita. Mas foi o melhor lateral esquerdo da competição. Parabéns aí aos votantes. Vocês acompanharam bem o Campeonato Paulista de 2024. Impressionante. E o Rainer que, bom, se alguém acompanhou esse ano, viu que realmente não tinha motivos para continuar nessa passagem pelo Peixe. Também não vai ser mais opção do Pedro Caixinha. Esses nomes vão saindo da lista de inscrições, abrem espaço para esses jogadores que estão chegando e quem sabe aí para mais nomes da base sendo utilizados. É uma expectativa que o Santos tem para a sequência do Paulistão. E Soler, só para pontuar então, um Santos provável deve ser repetido em relação ao time da Inter de Limeira, porque foi bem avaliado a mudança no meio de campo. O Pedro Caixinha gostou muito do Gabriel Bontempo como um 8, como um segundo homem de meio de campo, e ele deve continuar na posição como titular. Então, com o Gabriel Brazão, Sherman, Gil, Zaivaldo na esquerda, o Escobar, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Neymar, aí aquele trio de Guilherme de um lado, Soteldo do outro e o Tiquinho Soares, que chegou a 4 gols na competição, demorou bastante para balançar as redes, mas acabou fechando com uma boa participação na fase de grupos e, na minha opinião, larga à frente ainda na disputa com o David Washington. Apesar dele chegar com uma moral de 18 anos, foi pra Europa, saiu muito bem do Santos, acho que vai esperar um pouquinho para ter chances. O Tiquinho deve seguir como o atacante do Santos. Como você, Soler, com essas opções, com o Raul Heiser, com o
David Washington montaria o quarteto ofensivo do Santos. Digo isso depois de avisar que a partir das 9 horas da noite teremos a exibição da Voz do Brasil. Neymar, Guilherme, Tiquinho e, por enquanto, Soteldo. Do jeito que tá. Por enquanto isso. Eu acho que quem corre mais risco de sair... Mas foi eu acho que Soteldo, né? é que, sinceramente, o Roleiser, ele é, sei lá, eu acho ele muito chuta-chuta. Não vejo, uau, que jogador fantástico, primoroso. Um chuta-chuta. O problema é que ele chuta bem. O problema não, a sim. virtude dele é que ele chuta bem. O que eu tô falando de chuta-chuta é, tipo, ele pega a bola e bate pro gol. Às vezes não tem nem direção. Mas, normalmente, quando tem direção, ele aproveita. Mas eu acho ele meio normal. E foi a segunda contratação mais cara da história do Santos. Fica atrás apenas da histórica contratação do Leandro Damião. Saiu muito caro pro Santos e sai até hoje, né? Chegou no bonde de Santos. Essa, chegou no bondinho. Bom dia, com muita moral. E eu achei que ia dar certo também nessa contratação, mas o Reiser aí foi pago cerca de 60 milhões de reais, o Santos vai desembolsar. Mas uma compra muito alta. Cuidado, hein, Benfica. Pois é. E o Benfica que, pô... A gente pode lembrar, na passagem do Reiser pelo Benfica, não foi tão utilizado, mas os torcedores lamentaram muito, né? Teve um movimento ali, pô, tinha potencial, argentino e tal. O Miguelito de Portugal. Pode ser, o cara que não jogou. Falando nisso, o Miguelito também tem algumas propostas pra deixar o Santos, algo que pode acontecer. Se fosse Santos, eu vendia logo. Não vai estourar, né? Já ficou meio na cara, né? Quando passa muito técnico e ninguém usa, você tem que suspeitar um pouco. Foi Carille, foi agora o Pedro Caixinha, ninguém tava utilizando o Miguelito. E, assim, joga bem nas eliminatórias, vai bem na Bolívia, mas pra ser um destaque na seleção boliviana... Mas Santos fica na altura do mar, né? Cresce na altitude. Pode ser. O Miguelito às vezes tá com a cabeça nas alturas e não consegue desempenhar na baixada. Mas é isso, também o Miguelito dificilmente vai ser relacionado, né? Ele perdeu as últimas listas, não deve estar na equipe do técnico Pedro Caixinha para este domingo. Então, trazendo as novidades, todos os 4 novos jogadores do Santos devem estar no banco: David Washington, Rollreiser, Verón e Barreal, esses que já tiveram alguns minutos contra a Inter de Limeira. Boa.